Deus crente. Glória a Deus. É sério? Se voltar. Se voltar. Se voltar, fica difícil. Eu quero convidar os amados irmãos a abrir a sua Bíblia, no livro de Marcos. Louvado seja o nome do Senhor, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Eu quero ler o verso com os irmãos de número 25. Marcos, capítulo 15, o verso de número 25. Marcos, capítulo 15, o verso de número 25. Amém? Vou te fazer uma pergunta. Quem é teu irmão? Aonde estão os nossos irmãos? Aí, cadê os crentes? Se você observar, existe uma falta. Existe uma falta no céu. E o Senhor veio perguntar onde estava esse povo. Você já leu isso? Jesus veio e perguntou: aonde está o povo? A mesma pergunta nós fazemos hoje. Cadê esse povo? Esse povo é diferente, atitude diferente, pensamento diferente, vocabulário diferente, a fé deles é diferente, quando eles andam é diferente. É esse povo. E Marcos 15, verso 25 diz: e era a hora terceira e o crucificaram. Leia comigo. E era Amém. Feche os seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, agradecemos por estar presente, pedimos a tua presença, Espírito Santo. Fala conosco nesta noite de maneira clara, objetiva, simples, para que venhamos compreender a tua palavra e glorificar o teu nome. Amém? Desocupe suas mãos, tome seu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor. Glória a Deus. Verso 26. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. Era 9 horas da manhã, quando ele foi levado à cruz. Irmãos, até o dia da crucificação, em um ministério terreno de Jesus, ele estava ensinando. Ele estava dando testemunho. Ele estava buscando os irmãos, salvando os irmãos da condenação. 9 horas da manhã, quando ele sobe a cruz. Irmãos, aí começa algo maravilhoso. A continuidade do trabalho de Cristo. A procura pelos irmãos. A salvação das almas. 9 horas da manhã. O dia está começando. Agora, quando nós olhamos para isso, do lado de Jesus,
tem duas pessoas. Uma vai ser salva e a outra está diante de sua execução. Mas um reconhece Jesus. Sabe o que me chama a atenção? Jesus não pregou para ele. Jesus não pregou para ele. Jesus ganhou uma alma na crucificação sem pregar a palavra. As atitudes de alguém que serve a Deus ganham alma. As nossas atitudes podem ganhar almas. Aquele homem reconheceu que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Como? O que ele viu, o que ele sentiu de estar do lado dele? Da onde veio a certeza dentro do coração daquele homem? Imagina que todos que são levados à cruz sobem gritando. A Bíblia diz que ele não soltou um som da garganta. Ele foi como ovelha muda ao matadouro. Em silêncio. Se a gente dá um tropeção no dedinho, a gente grita. Imagina pregos no pé, nos punhos. Já estudou isso? Os pregos rompendo os nervos. Rompia os nervos, perdia o movimento. A dor é horrenda. Eles tinham lugares estratégicos para colocar os pregos. Não era só fura ali. Rompia-se os nervos. Ele ganha uma alma ali. O testemunho da cruz é capaz de ganhar milhares e multidões de almas. O testemunho é capaz não ganhamos alma, é Cristo que ganha almas para o reino. O problema é que às vezes a igreja se intitula demais, mas o Salvador é Cristo. Agora vem a pergunta: se os irmãos não estão presentes, quem está falando de Jesus para os irmãos? Estão esquecendo da morte dele. Estão esquecendo o porquê que ele veio. Abra sua Bíblia em Mateus 18. O verso de número 15. Mateus 18, verso 15. O perdão do pecado de um irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como um gentil e publicano. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Alguns dizem assim: se tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor ele se faz presente. Em que ocasião? Em que pensamento? O que é se reunir em nome de Jesus?
Quem se reúne em nome de Jesus não é para fazer fofoca. Quem se reúne no nome de Jesus, irmãos, não é para matar a vida alheia, não é para jogar a alma no buraco. Quem se reúne em nome do Senhor Jesus Cristo, entenda que é para orar, que é para praticar o ensinamento que Ele deixou, para não fazer a cruz em vão, para que o sacrifício não seja vão em nossas vidas. Quantas vezes há uma reunião, mas não se trata o levantar de alguém, mas se trata o cair da pessoa. O assunto não é como vamos orar para Deus levantar. O assunto não é vamos fazer uma campanha para Deus trazer de volta. Você viu, caiu. Você viu, eu sabia, afundou isso, aquilo. As reuniões não são solenes para a glória de Deus, mas são solenes para o orgulho e o ego do homem. Mas a cruz, 9 horas da manhã ele subiu, foi levado naquele lugar de dor, de desespero, naquele lugar aonde nós obtivemos a oportunidade de ter a vida eterna, o cumprimento das profecias, da grande promessa de salvação começava ali. E vemos hoje a igreja esquecendo do objetivo de ser igreja. E vemos hoje a igreja esquecendo de suas obrigações como cristão, levando uma vida, espiritualmente falando, sedentária, no seu aconchego, no seu lar. Mas aquele que foi crucificado para que o Espírito viesse, é necessário que eu vá para que o Consolador ele venha. Vivemos um tempo que todos querem ser cheios do Espírito, mas não quer ter compromisso. Não dá para ser cheio do Espírito se não tem compromisso. Mas qual é o compromisso? Não é com a minha própria vida. O compromisso é com a vontade dEle, a obra dEle. Se teu irmão pecar, Jesus aqui fala dos irmãos, e Ele diz, vai, repreende. Vai, diga, irmão, está errado isso daí. Irmão, isso daí não vai te levar por um caminho bom. Ora com isso. Irmão, não faça isso não. Se eu vi, Deus já viu faz tempo. Às vezes erramos, irmãos, todos nós, porque achamos que estamos certos. Mas se alguém vem e fala, a gente agradece. Obrigado por ter me alertado. Às vezes o outro vê o perigo que a gente não está vendo. O Senhor Jesus, Ele estava ensinando, vai, fala com Ele. Mostra, não, mas ele é duro, ela é dura, não ouve. E Ele diz, se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não te escutar, diz a igreja. E se também não escutar a igreja, considera como gentil publicano. Em verdade eu vos digo, que tudo que ligardes na terra, será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra, será desligado no céu. A vontade de Deus não é excluir ninguém. A vontade do Senhor é salvar almas. A vontade do Senhor, João 15, amém. Em Mateus 18, Ele está dizendo para a gente olhar para os nossos irmãos, prestar atenção, não é cuidar da vida alheia, mas o convívio. Quando você passa a conviver,
e a pessoa ela chega perto de você, você percebe se ela está bem ou não. Não é assim? O irmão hoje não está bem, a irmã hoje não está de bom humor não. Não moramos na mesma casa, não dividimos a mesma pasta de dente, mas sentimos quando o outro não está bem. Então o Senhor diz que se tiver o nosso conhecimento, que ajude teu irmão, vai ter com ele. Agora, quando nós olhamos para Cristo, nós devemos entender como nós iremos ter com o nosso irmão. Eu costumo dizer, quando chega um problema, primeiro eu falo, eu vou orar. Porque às vezes, em alguns momentos, a gente não sabe como falar. Não é uma receita de bolo, que alguém chuta o dedo do outro e você fala, olha, meia colher de fermento, 2 copos de farinha e 5 ovos. Bate bem, mistura tudo, põe açúcar a gosto e deixa assar que vai ficar bom. Não é. Porque o coração do homem é uma estrada alheia. Só Deus conhece. Mas a Bíblia diz que Deus conhece o coração mais profundo do pensamento do homem. Então, se oramos e pedimos direção ao Senhor, Ele nos dá a direção no que falar. Agora, quando o Senhor nos dá a direção no que falar, será que falamos? Às vezes não. Então Jesus ele ensina que às vezes é necessário não só o pastor, mas nós todos, sem posição, olhar como irmãos. Às vezes um abraço faz toda a diferença em alguns momentos da vida. Não precisa de palavras, atitudes. Às vezes a pessoa só está se sentindo fragilizado. Então um abraço pode mudar toda uma história, todo um pensamento. Às vezes você olhar para alguém, apertar a mão e dizer, irmão, vai dar certo, fique em paz. Você muda o pensamento daquela pessoa. Como abordar alguém? Em João 15, o Senhor ele diz assim, o verso 7 em diante: se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserem e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu... Se fizerdes o que eu... Define para mim, pedir e mandar. Pedir tem opção, mandar é obrigação. Quando pede, você tem. Quando ele te manda, se não obedece, é rebelde. Então, no mandamento, Cristo cumpre os mandamentos do Pai, toda a lei. Em Cristo, cumprimos o mandamento dele, o amor. Amor por quem? Pelos irmãos. Jesus vem para ensinar nós amarmos uns aos outros. E é difícil, Senhor. Costuma-se amar quem é da sua própria congregação. Os de fora tomam madeira nas costas. Ama-se os crentes, mas deixa os espíritas de fora. Ama-se os que é da igreja, deixa os católicos de fora. Ama-os que ceia contigo,
mas deixa as prostitutas e os mendigos de fora. Ama quem usa Malbec, mas quem chega cheirando cachaça fica de fora. Me parece que é mais ou menos assim que eu vejo. Sabe, 9 horas da manhã, foi levado para a cruz, mas deixou um ensinamento antes de subir. E o ensinamento é este: está vendo errar? Não diga que você é certo, que você é santo, se você não tem capacidade de ajudar ninguém. Ele é santo e ajudou todos nós. Quem sabe não oculta para si, ensina. Muitos têm título de professor, mas não conseguem ensinar ninguém. Jesus foi para a cruz, mas foi chamado mestre. Morreu como pecador, mas é o maior mestre que existe. A pior morte deram para ele, mas o maior ensinamento veio dele. E ele diz: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos. Ninguém tem amor maior que este, de dar a vida pelos seus amigos. Ele deu a vida para o mundo todo? Foi para o mundo todo? Ou deu a vida pelos seus? Não é o que eu estou falando, está escrito. Ele deu a vida pelos seus amigos. Pessoas que ele ama. Talvez quando a gente fala, gere uma exclusão no psicológico das pessoas. Mas quem Cristo ama? Todos. Mas quem ama Cristo? Às vezes, nós olhamos e paramos para pensar, mas fulaninho, Bertaninho está vivendo no pecado, e ele diz: Deus é comigo, Deus me escuta. Mas quando você fala de Jesus, ele ignora. Aí eu te digo uma coisa: será que ele ama Cristo? Será que ele é amigo de Cristo? Tem muita gente que está lá fora, irmãos, peca, erra, mas se você falar de Jesus, irmãos, ele senta, fica quietinho. Ele tem todo um respeito, uma reverência. Ele sabe que peca, mas na intimidade ele sabe quem é o Deus da vida dele. Ele só ainda não tem força para sair daquilo. É por esses amigos que Jesus morreu. É pelos amigos que está perdido. É pelos amigos que não tem força. É pelos amigos que ainda está na prostituição, na droga, no espiritismo. Ainda tem amigos do Senhor. Mas eram desses. O que mudou em nós, irmãos? Por que tu não visita ninguém, não faz nada pelo outro, não estende a mão? Aonde você é melhor hoje? Se tem muitos amigos aí fora, hein? O ensinamento dele é esse. Você não está vendo ele bebendo, não? Não está vendo ele trair a esposa? Não está vendo fazer coisas erradas? Por que não vai lá e fala: irmão, está errado, vamos orar, eu sei que isso aí pode mudar, Jesus pode te ajudar. Está entendendo agora? Parece que é só dentro da igreja um negócio.
Sai do mundo, vem para a igreja, fica igreja, esquece que veio do mundo. Esquece que uma vez de pé tem que ajudar os outros a ficarem de pé. Já chegamos, já estamos aqui, vamos fazer o que agora? Vamos sentar, deitar e dormir. Guaraná gelado e o churrasco. E os outros que deixam para lá. Mas eu estou cansado. Mestre, eu quero te seguir. Filho do homem tem um na cabeça, você quer ir? Você está cansado, mas tem cama boa para dormir, ele não tinha. Você está cansado, mas anda de carro, ele andava quilômetros a pé. Você está cansado, mas chega em casa, tem comida quente. Às vezes os discípulos perguntavam para ele: mestre, vamos fazer como? Porque o alimento está acabando. Às vezes, irmãos, é egoísmo nosso não olhar para Cristo. Louva ao Senhor, fala do Senhor, da grandeza do nome do Senhor, mas não faz nenhum. Cristo manda. A igreja tem dono. Irmãos, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Sereis meus amigos se fizer o que eu mando. Olha que tremendo. Agora, o verso 15 diz: já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Quando o Senhor diz: já não chamo mais, aleluia, de servo. Irmãos, às vezes parece que a igreja impõe. Não, a igreja verdadeira obedece. Quando Jesus fala sobre obedecer, é simples, é o ensinamento dele. Será que estamos sendo obedientes? Será que estamos fazendo do jeito que está escrito? Será que estamos nos esforçando? A Bíblia diz: chorar com os que choram. Não é assim? O problema é que às vezes a gente só chora quando é filho nosso, quando é da nossa casa. Quando é da casa dos outros, não importa. Ora quando é dos nossos, mas quando é o dos outros, não acorda de madrugada. Será que estamos obedecendo? Mas no dia do reteté, todo mundo quer ser grande. Todo mundo quer dar ordem, todo mundo quer falar: eu mando, eu sou lá de cima. Quer dar ordem para demônio, se não consegue falar a verdade para um irmão. Quer ser cheio do Espírito Santo, mas não controla o próprio. Irmãos, olhe para esta palavra. Já não vos chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Preste atenção nisso. Não escolhestes vós a mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Você não está aqui porque você quer.
Você não veio porque você quer. Você não sentou aí porque você quer. Você veio porque Ele te escolheu. Só saiu de lá porque no meio da multidão toda Ele estendeu a mão, segurou na tua e falou: vem. Da onde você estava e como você vivia, quem tirou de lá foi Ele. É privilégio. Nunca ouviu alguém dizer: quero tanto ir, mas não tenho força. Como que você largou tudo e veio? As drogas, os vícios? Porque você é o bonzão? Porque quem tem o poder de tirar tudo que não presta, segurou na tua mão e falou: vem. Sabe o que é escolher? O que é escolher? Eu lembro quando falo escolher, da minha mãe falando: vamos escolher o feijão, filho. Quando vai escolher o feijão, ponha na mesa limpa, não é assim? Abre todo e observa os grãos. Na escolha, separa o quebrado do graúdo, o graúdo do miúdo, e separa o feijão da pedra. E separa disso tudo, todo o restolho daquilo lá. E faz montinho. Eu sentava com ela na mesa, um pouco para cá, um pouco para cá, um pouco para cá. O que faz? Isso aqui vai para a janta, isso aqui vai para a sopa, isso aqui vai para o lixo. A Bíblia diz sobre o reino, e é lançada uma semente. Tem semente que não germina por causa da terra, por causa das atitudes. Por que a terra não se torna fértil? Já viu terra que não é fértil produzir? Eu já. Na Bíblia. Aonde está escrito, pastor? O dono da fazenda tinha uma árvore, não dava fruto, mandou cortar. Falou: não, essa terra não dá fruto, dá um ano, vou adubar, vou mexer na terra, vou preparar a terra, dá um ano para ela produzir. Se ela não produzir em um ano, nós corta, mas eu te digo, aonde Ele põe a mão, nasce. Glória a Deus. Mas se não nascer, porque nós temos escolha. Irmãos, eu louvo a Deus pela palavra. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis. Vos nomeei para ir dar fruto. Não foi para chegar e ficar sentado. Quantas almas tu tem buscado para o Senhor? Quantas vezes tem parado para falar de Jesus? Não é da igreja, não é do pastor, não é do irmão, é de Jesus. O que falar do Senhor quando encontra alguém que precisa ouvir? Jesus ainda cura, ainda liberta e ainda está chamando para morar no céu. Mas quantas vezes tu tem se envergonhado de falar? Na roda de crente falta pegar fogo no pé, mas na roda do ímpio não tem palavra no coração para falar. O porquê que não tem? Porque não lê a Bíblia. Irmãos, vivemos um tempo que as pessoas vivem de louvor. Está todo mundo atrás do louvor. Irmãos, cadê os testemunhos? Aonde estão? E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto
em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Só vai dar fruto quando aprender a amar. Só vai dar fruto quando aprender. Pastor, por que não acontece? Começa a amar. Pastor, mas eu amo. Não é teus parentes, teus dedos, é os de fora. Mateus 5. Orar para aqueles que te perseguem, maltratam. A irmãzinha, vou contar um testemunho, você conhece? A irmã está sempre com a gente aqui. Marido saiu, fez igual passarinho novo, abriu as asas e saiu do ninho. Chegou para mim um dia e falou: faça o quê? Falei: ora pela outra. Mas você ficou fora da casinha agora, né? Você está pensando o quê? Ora pela outra, irmã. Pede para Jesus colocar um varão, pede para Jesus colocar um homem abençoado para ela amar, para ela ser feliz. Pede para ela a felicidade que você quer para você. De jeito nenhum. Aí ela parou, pensou e começou a vir. E começou a aprender, e começou a orar. Passou-se o tempo. Largou de uma e arrumou outra. Aí todo mundo falou: larga, larga. Chegava a mim e falava: larga não, é teu. Faz igual o cachorro com fome, gruda no osso, se alguém vir, você rosna. Solta não, é teu. Ah não, mas é mais fácil começar outra vida, engano teu. Continua, conserta o que está quebrado, que você já sabe onde tem um defeito. Porque você vai pegar outro que você não sabe onde tem defeito. Às vezes o defeito é pior ainda. Irmãos, passou-se o tempo. Só que uma era macumbeira. Aí agora sabe o que está acontecendo? Virou amiga. Como assim, pastor? Aí agora que é do Espiritismo diz assim: pode deixar que ele vai ser teu. Se tem alguém que merece é você. Falei: opa, falei, o negócio mudou. Agora até do outro lado vão ajudar. Agora o negócio vai caminhar. Porque quando Deus manda, até o inferno obedece. Aí você fala assim: mas pastor, o que você quer dizer? Persevera na oração. Está escrito que Deus faz os teus inimigos se tornarem teus amigos. Isso é palavra. Sabe o que ela falou? Vai ter que voltar. Irmãos, isso é algo maravilhoso. É ensinamento de Jesus. Às vezes a gente só não quer obedecer. Aí coloca desculpa. E dá-se desculpa para um monte de coisa. Sabe o que é interessante? Você dá desculpa para a irmã, para o irmão, mas dá desculpa para Jesus. Tenta dar uma desculpa para ele para ver se cola. Dá não, né? Então continua errando. Então continua fazendo do seu jeito. Aí você vai dizer assim: pastor, por que não vai? Porque do nosso jeito não deu certo. Não, mas nós estamos aqui. Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós já não deu certo. Não vim para os sãos, mas para os doentes. Onde achou nós? Qual o problema que nós tínhamos? Nós tínhamos um problema. Ele tomou pela mão e falou: vem. Ele nos achou com um problema e nos chamou. Nos amou primeiro. E podemos dizer o que para ele? Essa é a dívida que a gente nunca paga. Não dá. Irmãos, ele diz: ameis uns aos outros. Só que é difícil para a gente. Quantas vezes você já se irritou dentro da própria igreja com pessoas? Não converso mais, não falo mais. Vai cada um pro teu lado.
Não é assim? Na hora quem está nervoso parece certo, né? Eu quero estar lá para ver. No meio das duas irmãs, vai cada uma para o teu lado, porque as duas não vão entrar juntas no céu. Quero ver quem que vai para a esquerda e quem que vai para a direita naquela hora. Falar. Irmãos, até quando nós podemos ser negligentes com a palavra? Diz mais: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, amaria o mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos... Você sabe por que as pessoas implicam o jeito que você anda, que você fala, que você pensa, que você lê, o que você acredita hoje? Porque você não é mais igual a eles. A diferença está escancarada. Qual que é a diferença? Jesus te tomou do mundo, te tirou de lá e te trouxe para cá. E agora alguém está tentando dizer: está fazendo o quê? Está indo para onde? Ele se preocupa, não. Fizeram o mesmo comigo, mas tu não é daqui. Te chamei para levar de volta para casa. Quantos de nós? Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Aleluia. Capítulo 10, verso 34. A minha Bíblia é na mesma folha do 11. Atos 10, verso 34 diz assim: e abrindo Pedro a boca, diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos porque Deus era com ele. E nós somos de todas as coisas que fez, tanto da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no... Aleluia. E este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Glória a Deus. Em Marcos 15, 9 e 11, ele vai pro madeiro. Mas antes do madeiro ele diz: cadê teu irmão? Não está aqui porque uma palavra machucou, o problema afastou. Jesus está perguntando: cadê aquela alma que tu não corre atrás? Você nunca ouviu alguém dizer para você: Jesus te ama, filho? Agora nós vemos aqui em Atos, nessas palavras: comemos e bebemos com Ele, testificamos dele, ou não, né? Porque hoje vemos muitos batendo o peito e querer se engrandecer.
O Evangelho é para falar de Jesus, o nome que perdoa o pecado do pecador é Jesus, o nome que levanta o fraco é Jesus, o nome que expulsa as obras do diabo é Jesus, o nome que desfaz todo tipo de obra maligna é Jesus, o nome que cura e faz dependência é de Jesus. Então, se aprendemos a amarmos uns aos outros, porque Ele diz que temos que amar, Ele mandou, então temos que nos esforçar. Talvez eu conheço a qualidade de ter feito muitos irmãos aqui. Aqui tem irmão de língua, tem irmão aqui que não tem língua, né? É quase muito. Tem um que tem língua pequena, média, tem uns irmãos que tem língua grande. Tem irmãos aqui que, se você olhar, você fala assim, não anda, mas parece que tem uma muleta, porque não sai do lugar. Tem uns que tem um pé grande, que vive correndo. Tem também. Pastor, o que você está dizendo? Todo mundo tem defeito. O problema é que quando olhamos para Jesus, temos que aprender a enxergar as qualidades. Uma qualidade, ela supera muitos defeitos. Só que muitas das vezes as pessoas não enxergam a qualidade do outro. Talvez você diz, não concordo com isso não. Aí eu vou dizer assim, pecador, pecadora, quando ele olhou lá de cima e viu você caído lá no lamaçal, ele olhou e falou, tem qualidade, estendeu a mão, te tirou de lá. Olhou para todas as nossas falhas e falou, não, a qualidade supera tudo isso, vai aprender. E nos chamou das trevas para a luz. Agora, o que vamos fazer com esse ensinamento? Irmãos, hoje aqui é para a gente entender um algo. Tem amigos, tem amigas, tem vizinhos que estão sofrendo. E às vezes tem vergonha de ir lá e falar assim, oh, vamos, ou abrir a Bíblia e falar, posso ler uma palavra? Quem aqui já sentiu vergonha de andar com a Bíblia na mão? Não levanta a mão não, fica para você mesmo. Irmãos, eu vou ter que orar? Está todo mundo vendo. Irmãos, isso é notório. Nós estamos nos aproximando cada vez mais de Cristo. E a palavra hoje, irmãos, é de intimidade. Se olhamos para Jesus, devemos almejar o mesmo bem para os outros, para que essa paz seja completa dentro de nós. É a presença dele. Quantas vezes, quantas vezes, irmão, eu observo, eu sou muito observador. Tem muitos irmãos que não gostam de culto de ensinamento. Gosta não. Gosta de culto de libertação. Gosta de culto que fica cheio. Gosta. Irmãos, tem muita gente que gosta de muita revelação. Tem irmãos que gostam de buscar o profeta. Mas sabe o que é interessante? Vou lá porque lá é o profeta. Só que o profeta que é profeta, irmãos, quando você ora, dobra o joelho na tua casa, Deus manda ele lá na tua casa. Abre aí como Jesus mandou eu vir na tua casa. Profeta que é profeta, obedece à voz do Senhor, ele vai. Então quando você busca o Senhor, ele envia na tua casa. Guarda essa mensagem. Irmãos, nós fomos resgatados.
E não é para viver do jeito que queremos. Aleluia. É para que demos frutos. É para a gente olhar para o Senhor e se alegrar com o que Jesus faz. Sabe? Preste atenção. Alguém aqui pode levantar a mão e dizer que eu convidei para vir para essa igreja? Vocês são de Jesus. Aleluia. São de Jesus. Essas bênçãos aí é minha. Alguém segura essas bênçãos aí. Levanta uma obreira aí. Já entenderam? Alguém diz assim: ah, é filho de pastor, não faz nada não. Faça assim, deixa eu fazer isso não. Senão a esposa do pastor depois vai pegar ele para a orelha, se machucar. Então vocês me ajudam. Irmãos, guarda isso. Vamos dispor, vamos levantar, vamos caminhar. Mas não vamos para onde nós queremos não, vamos para onde Jesus manda. Aleluia. É assim ou não é? Eu tenho um hábito, é um hábito meu. Eu vou para visita com os irmãos, eu falo para os irmãos: não come, não beba na casa dos outros. Aí a gente chega nos lugares, aí eu vejo então os irmãos assim, que eles olham assim, o olho chega a brilha, irmãos. Algumas casas assim, a mesa está colocada assim. Não, pai, não tem paz, mano. No máximo uma aguinha. Aí uns olham para mim com aquela cara, tipo assim, pelo menos hoje, tipo assim, olha lá. Você não trabalha pelo que perece. Aleluia. Quantas vezes eu fui, eu mesmo ia para a mesa, falei: Jesus, eu vou embora que a tentação está grande. Você já reparou? As pessoas sentam para comer, daqui a pouco está rindo, perdeu todo sentido. Daqui a pouco está brincando com o outro, já esqueceu que foi lá para socorrer uma alma. Irmãos, mesa é um lugar perigoso. Você nunca leu isso não? Jesus, quando sentou na mesa com os apóstolos, menino do céu, ele vai me trair. Sempre sai algo na mesa, irmão. Tem que tomar cuidado. Na casa de irmãos é uma coisa, numa visita é outra coisa. Está indo socorrer uma alma. Certo é que muitos querem recepcionar bem, mas a maior recepção é abrir as portas para Jesus entrar na casa. Jesus diz que a casa que nos receber, irmão, para a gente deixar a paz lá. O comer e beber aonde tiver, irmãos, é em missões. A gente vai voltar para casa daqui 10 minutos, 20 minutos. Eu fui para a Bahia, cheguei lá, falei: Jesus, a comida vai ser diferente. Eu falei assim: não, diz a palavra do Senhor que é melhor não perguntar nada. O que põe na minha frente eu como. Eu falei: se não der certo, depois nós descobre qual que é o efeito, mas eu vou comer. Colocou lá, não. Acho que eu não gostei não. Isso aqui é bom, pronto. É simples. Se não aprendemos a amar, se não nos esforçarmos para amar uns aos outros, que bem que a gente vai fazer? Amar o que vos ama é fácil, e amar aquele que vos odeia, diz a palavra. A Bíblia diz que não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Porque o Senhor fará o teu inimigo se tornar teu amigo. Assim como o Senhor mudou a nossa vida, o nosso pensamento, e está mudando, haverá mudança na vida dos outros também. Então guardem isso, irmãos, com vocês. A cruz não foi em vão. Para mim, não. Eu sei de onde Ele me tirou, eu lembro sempre. Cada vez, cada dia que passa, irmãos, eu lembro. Seja grato ao Senhor. Você foi tirado de lá do mundo, e o Senhor te escolheu. E tu tem muito defeito. Você é cheio de defeito, mas Jesus viu qualidade. E meus defeitos eram grandes, irmãos. E um por um Ele foi consertando. Eu acredito que deve ter mais ainda.
Mas vocês vai orando e ele vai trabalhando. Mas guarda isso. Se não aprender a amar, se não se dispor, como que vai gerar fruto? Existe um tempo, irmãos, que nós ficamos sem dar fruto. Mas vamos lá, vamos trabalhar para Jesus, vamos fazer a obra. Irmãos, é simples. Um dia o diácono perguntou para mim do evangelismo, eu falei, olha, é simples, sai nas casas, fala assim, ó, vai lá que Jesus vai entrar lá, vai curar, vai libertar, vai fazer milagre. A igreja encheu. Não foi assim? A igreja encheu. Aí você sai e fala, não, mas é que isso, não. É Jesus. Se você chamar, ele vem. Convide ele. Faça o convite. Entra na tua casa com Jesus. E você vai ver a obra que ele vai fazer. Porque aqui ele está vivo. Agora nós damos testemunho do Cristo vivo. As obras que ele fez e as obras que ainda está fazendo. Então saia daqui essa noite certo que as mesmas obras que o Senhor fez você também pode fazer. Só fala dele. Coloca todo o teu coração nele. Descansa. Amém? Amém. Coloque-se de pé. Irmãos, apresente a irmã Meira e a irmã Carliane, estão doentes. Aleluia. Apresente também todos os visitantes. Quando orarem, peça para o Senhor desamarrar as pessoas que não saem de casa. Ai, pastor, parece irônico. Não, é desamarrar mesmo. Tem muitas vidas que estão amarradas, não conseguem vir. Não conseguem. E quando você ora, elas são desamarradas e elas vêm. Porque existem problemas espirituais que amarram elas. Quantos dizem, eu vou na última hora, não estou bem, ou isso aqui. Então peça ao Senhor. Amém? Amém. Estenda suas mãos para cá. Senhor Jesus, sou grato ao Senhor pela vida de cada irmão e irmã. Traz fortalecimento. Abençoa eles, Pai. Abençoa a família. Abençoa os projetos. Te glorificamos, exaltamos, porque o Senhor é Deus. Livra de todo perigo, de todo mal, toda sete, todo laço, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E os que estão doentes, Pai, entra com a cura divina, com o teu grande milagre. Em nome do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.